Entenda agora como funciona a programação neurolinguística na oratória. Quem vai dar essas dicas para você? Vai ser ele, nosso queridíssimo Jex. Vai trazer PNL para você. Afinal de contas, você quer estar bem, né? Então se liga. Olá, meus amigos, bom dia Vanusa, bom dia a todos vocês que estão sempre aqui ligados na TV O Dia. Hoje nós vamos trazer de volta esse assunto que nós falamos lá em 2021, faz 4 anos que nós tratamos aqui sobre a programação neurolinguística, a famosa PNL. Você sabia que ela pode te ajudar nos relacionamentos, nas vendas, no teu dia a dia, para aumentar sua alta performance e principalmente para melhorar sua comunicação? E a PNL é exatamente para você se tornar um profissional de muito mais sucesso. E eu vou te dizer agora ferramentas que vão fazer com que você realmente consiga impactar na sua vida, na sua carreira, utilizando essas técnicas que vão fazer você se tornar um profissional muito melhor. E vamos para a nossa primeira frase de hoje que eu trago para você de Aristóteles. Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, é um hábito. Você quer se tornar excelente? Você precisa repetir aquilo que você faz tão bom várias vezes. E aí, a partir desse momento, você vai conseguir impactar muito mais. Ontem mesmo eu falei sobre isso num evento aqui em Teresina para corretores de imóveis. Quer se tornar um bom vendedor, seja em qual área for, você precisa repetir várias vezes. Quer melhorar sua comunicação? Precisa treinar, você precisa ler, participar de cursos, treinamentos, palestras. Tudo isso vai fazer com que você se torne excelente, mas tem que ser um hábito, tem que ter consistência. E a programação neurolinguística, ela trabalha exatamente com isso, com essa repetição da excelência. E aí nós vamos agora para as dicas. Quando eu falo de PNL, a programação neurolinguística tem a ver exatamente com aquilo que você fala, com o que você pensa e com o que você age. E ela foi criada na década de 70, é exatamente para você entender como você processa todas as experiências e você foca na linguagem, não só falada, como também na não verbal. Então tudo isso vai fazer com que você consiga mapear padrões, principalmente utilizando a modelagem, que é exatamente entender como pessoas de sucesso eles fazem no dia a dia. E você copiar, ou seja, ter uma inspiração para se sentir melhor na hora de você fazer o seu trabalho, os seus relacionamentos, estar com outras pessoas. Então é muito interessante que a programação neurolinguística ela vai trabalhar a reprogramação da sua mente, vai trabalhar também as suas atitudes, seus comportamentos e também o cuidado que você vai ter com algumas palavras, com os seus pensamentos e também com as atitudes do dia a dia. E aí eu te trago também outra informação aqui no nosso quadro Dica X, no nosso próximo slide, exatamente que a PNL tem 3 pilares, que é a programação neurolinguística. E o que é isso, Jax? Quando eu falo de programação, nós estamos falando de você desenvolver padrões comportamentais que sejam alinhados ao sucesso, para que você realmente possa alcançar seus objetivos. Quando eu falo da neuro, nós estamos falando como você consegue fazer com que o seu cérebro processe as informações. Por exemplo, eu estou falando hoje aqui de PNL e você já começa a entender como que funciona essa PNL. Você assiste uma aula e olha que interessante, eu vou aplicar na minha vida. Então a neuro vai transformar esses estímulos, todo esse aprendizado em respostas. E quando eu falo de linguística, nós estamos falando do domínio da arte da comunicação. Não só a linguística que é falada, mas são as palavras e também o seu não verbal. Tudo isso vai influenciar bastante quando você estiver conversando com alguém, se relacionando com qualquer tipo de pessoa, fazendo uma venda, trocando ideias com uma pessoa que você acabou de conhecer, fazendo uma negociação, porque você vai se programar, a sua mente vai focar no sucesso, vai ter cuidado com as palavras, vai ter cuidado com a sua comunicação corporal e aí sim você vai conseguir resultados muito melhores. A próxima dica que eu trago para você tem a ver com a PNL, que seja uma comunicação que é, na verdade, a chave para a comunicação eficaz. Ou seja, quando você trata de PNL, você vai ter muito mais empatia, vai desenvolver muito mais conexões. E tem uma das ferramentas que nós vamos falar já sobre ela, que é o rapport, que é exatamente criar uma conexão com todas as pessoas. E quando eu falo também de programação neurolinguística, estou falando de escuta ativa, que é essa habilidade de você ouvir atentamente a outra pessoa, entender realmente o que ela quer. Não é só ficar ali discutindo, trocando ideias, a gente precisa estar bem atentos para que o outro fale e a gente compreenda aquela mensagem. E também tem a ver com os sistemas. PNL tem a ver com que tipo de sistema, Jax? Existem pessoas que são mais visuais,
outras que são mais auditivas, elas gostam de ouvir mais para saber uma determinada informação, e outras que são mais sinestésicas. E o que é essa palavra sinestésica? É aquela pessoa que não se contenta só em ver e ouvir, ela quer sentir, ela quer perceber. Imagina você que vende um carro e ela não fica só contente em ouvir as características do carro ou em ver aquele carro. Ela quer fazer um test drive, ela quer sentir lá na direção, se realmente vale a pena. É aquela pessoa que compra uma bolsa, pega na bolsa, ela abre, ela fecha, ela quer entender se funciona. Esse é o tipo de pessoa, cada um tem um estilo. Todos nós, na verdade, temos os três, mas tem pessoas que se destacam muito mais. E aí, dentro da programação neurolinguística, nós temos uma das ferramentas que eu acredito que é uma das melhores, que é bastante essencial para quem quer trabalhar principalmente com vendas ou quer ter uma relação muito mais próxima com qualquer pessoa, que é o rapport. É onde você vai conseguir fazer um espelhamento, ou seja, você vai entender a linguagem corporal da outra pessoa, você vai criar uma conexão para ter um ambiente mais de confiança e de abertura e você vai compreender melhor essa pessoa, vai ter uma compreensão mútua. Quando você se envolve com outra pessoa, nesse sentido de trocar ideias, conversar, você vai ter uma conexão muito maior. Sabe o que é o rapport? É exatamente quando você encontra alguém, tem gente que fala aquela expressão, meu santo bateu com fulano, gostei de conversar com ele, achei muito interessante a forma como ele abordou, a simpatia, a humildade, a gentileza, e aí você se identificou com aquela pessoa, ou seja, houve um rapport. Existe também um anti-rapport, que é aquela pessoa que é muito antipática, muito chata, que você, nossa, não gostei dessa criatura, da forma como ela falou, como ela gesticula, ela grita, então não gostei. Aí já diz a outra expressão, meu santo não bateu com essa pessoa, porque não teve rapport, não teve aquela sintonia. Então, dentro da programação neurolinguística, a gente precisa criar esse rapport. Eu e Vanusa aqui, por exemplo, nós temos um rapport muito grande. Às vezes, nós não combinamos, estamos aqui com roupas parecidas, trocando boas ideias. Isso é rapport, é sintonia. Você está com alguém que você tem aquela sintonia total. Depois nós temos uma outra ferramenta dentro da programação neurolinguística que se chama calibração. E o que é isso, professor Jax? Calibrar não é calibrar pneu, é calibrar alguém, é você observar a linguagem corporal daquela pessoa. Imagina, você chegou no determinado lugar e você já observou que as pessoas estão muito fechadas, parece que o ambiente ali está bem hostil, bem ali não está legal, não está bacana. E aí você começa a perceber, nossa, que aconteceu alguma coisa. O que é isso? É você observar exatamente. Quando conversa com um cliente, quando conversa com alguém, você está calibrando. E aí você vai entender o estado emocional daquela pessoa para exatamente, será que é o momento de eu vender? Não, a pessoa não está muito bem nesse momento. Então, isso é uma calibração. E aí você vai fazer ajustes. Ou seja, se é um momento, beleza, tranquilo. Se não é, deixa para um outro momento. Então, analise a postura, compreenda ali as expressões faciais, o jeito daquela pessoa falar, para você calibrar e exatamente decifrar essa linguagem corporal, para depois você fazer o famoso rapport, como eu falei agora há pouquinho, que é essa conexão, essa sintonia. A próxima dica que eu trago para vocês tem tudo a ver com o quê? Generalização, omissão e distorção. Vamos explicar cada um. Quando eu falo de generalização, nada mais é do que tornar alguma coisa, aquilo que você fala com alguém, que pode irritá-la. Por exemplo, você sempre chega atrasado. Será que é sempre mesmo? Você nunca faz a coisa certa. Será que é nunca? Então, quando você usa de uma certa forma exagerado sempre ou nunca, você está generalizando e pode deixar aquela pessoa muito chateada. A omissão é quando você deixa de mencionar alguma informação. Ah, eles não dizem a verdade, mas eles quem? Quem são esses eles? Tem pessoas que esquecem de dizer algumas palavrinhas ou algumas expressões que acabam omitindo e a outra pessoa não compreende. E quando eu falo de distorção, é quando você altera algumas informações que não são, na realidade, aquela informação. Por exemplo, meu chefe, ele gosta muito de mim, ele me elogia, então ele jamais vai fazer algo ruim comigo. Será? Você está omitindo. Você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes isso está distorcido. Você vê de uma forma, mas pode ser uma outra realidade. Então, dentro da PNL, você tem que passar a observar melhor os sinais verbais, que são as palavras, e os sinais não verbais, que é a sua expressão corporal, a sua postura. Fique atento a todos esses sinais. Quando estiver conversando com alguém, fazendo uma negociação, trocando ideias, num relacionamento, você vai entender muito mais. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui maior. Você é filho
de um pai que é muito duro, mas você sabe que quando ele está mais feliz, mais alegre, é a hora, opa, agora eu vou fazer o pedido para o meu pai, ou então para minha mãe, porque ele está no bom momento. O que você fez? Você calibrou, você conseguiu perceber aquele gesto, aquela postura, e você conseguiu fazer com que aquela pessoa entenda melhor você e você entenda ela. Então isso existiu a programação neurolinguística. Vamos para a próxima dica X. A PNL na prática com algumas dicas essenciais para que você entenda muito mais. Então, nós falamos aqui da escuta ativa, que é exatamente você manter o contato visual e prestar bastante atenção no que o outro vai falar. Não foque apenas nas palavras, foque também na linguagem corporal e no tom de voz daquela pessoa. Então tem que ter uma escuta ativa com muita atenção. E você precisa também adaptar o seu vocabulário para identificar o estilo de cada pessoa. Cada pessoa tem estilo. Vocês viram que nós falamos que tem pessoas que são mais visuais, elas observam como você está vestido. Tem pessoas que são mais olfativas, nossa, que você está tão cheiroso, tão cheirosa. Ela já vai direto àquele ponto. Tem pessoas que são mais sinestésicas, ela vai te pegar, te abraçar e tudo mais. Então adapte tudo isso. E principalmente ao vocabulário de cada pessoa. E utiliza também, dentro de uma programação neurolinguística, numa história, num processo de venda, conversando com alguém, boas histórias, metáforas, troca ideias. Quando você faz uma palestra, quando você conta uma história, a pessoa vai memorizar muito mais fácil do que você ser aquela pessoa técnica, sisuda o tempo todo. Então, você utilizando essas dicas práticas de programação neurolinguística, você vai conseguir ter resultados muito melhores. E eu te trago como frase final essa seguinte: a qualidade de sua comunicação molda a qualidade da sua vida. Então, invista nessa habilidade e ganhe destaque na carreira. Com relacionamentos, tudo pode melhorar. É muito importante quando você se destaca e presta atenção na sua comunicação, investe nela e faz com que os seus resultados sejam muito melhores. Com certeza tudo vai melhorar. Te trago dicas de livro, como sempre. Hoje nós vamos falar, logicamente, de livros de PNL. Esse primeiro livro é Libertando Sua Mente com Programação Neurolinguística. Como os profissionais podem abordar e transformar ideias em resultados com a aplicação de exercícios práticos de PNL. Eu falei muito rapidamente, mas deu para você perceber que é fácil de aprender. Talvez você já até execute isso sem saber que era PNL. E a outra dica interessante, outro livro, esse aqui, Descomplicando a Programação Neurolinguística. O que é a PNL? Então ele vai te ensinar como você pode configurar a sua mente para ter sucesso. Porque a gente está aqui, ó. Tudo é a mente. Se você consegue mudar aqueles seus pensamentos de derrota, pessimistas, e passa a utilizar pensamentos melhores e palavras melhores, você vai conseguir resultados incríveis. Dica de curso aqui para vocês, nós vamos ter nessa quinta-feira, não é um curso, é uma mentoria em grupo, que você está participando. Aliás, que você que assiste aqui pode participar. Se está em Teresina, é presencial, entre em contato comigo que vai ser um prazer te receber no CPJax. E você encontra todas essas informações no meu Instagram, Professor Jax. Não é isso, Vanusa? Basta! Apenas falar. Tem que impactar! Vamos! Gente, é o seguinte, o que tem de gente que tem se dado bem com o Professor Jax, pessoas que têm verdadeiramente colocado a sua comunicação da melhor forma possível, pessoas que têm dificuldade, muitas vezes, para lidar com a comunicação em vários locais, enfrentando muitas vezes o medo, porque na verdade a prática é que faz a diferença. Se você tem coragem de enfrentar e você pratica com os profissionais que vão lhe ensinar a chegar lá, aí é o diferencial. O ruim é quando você está recebendo as dicas de pessoas que não entendem ou que não tiveram uma preparação, um conhecimento, um estudo, uma bagagem, coisa que você tem. Opa, eu agradeço mais uma vez e fico muito feliz quando as pessoas buscam esse conhecimento, né? Esse autoconhecimento, esse aprimoramento. Eu sempre digo, quem quer impactar nunca perde uma oportunidade de se aprimorar. Então tem que aprimorar.